Seção 6 da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos órgãos e entidades de administração direta e indireta e de quaisquer entidades constituídas ou mantidas pelo Estado quanto à legalidade, legitimidade, moralidade, publicidade, eficiência, eficácia, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas será exercida pela Assembleia Legislativa mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada um dos poderes, observado o disposto no artigo 70 a 75 da Constituição Federal. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física, jurídica ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 71. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete, além das atribuições previstas nos artigos 71 e 96 da Constituição Federal, adaptadas ao Estado, emitir parecer prévio sobre as contas que os prefeitos municipais devem prestar anualmente. Parágrafo 1º. Os contratos de locação de prédios e de serviços firmados entre quaisquer das entidades referidas no artigo anterior e fundações privadas de caráter previdenciário e assistencial de servidores deverão ser encaminhados ao Tribunal de Contas, que também avaliará os valores neles estabelecidos. Parágrafo 2º. O Tribunal de Contas terá amplo poder de investigação, cabendo-lhe requisitar e examinar diretamente ou através de seu corpo técnico, a qualquer tempo, todos os elementos necessários ao exercício de suas atribuições. Parágrafo 3º. Não poderá ser negada qualquer informação, a pretexto de sigilo, ao Tribunal de Contas. Parágrafo 4º. A mesa ou as comissões da Assembleia Legislativa poderão requisitar, em caráter reservado, informações sobre inspeções realizadas pelo Tribunal de Contas, ainda que as conclusões não tenham sido julgadas ou aprovadas. Parágrafo 5. Compete ao Tribunal de Contas avaliar a eficiência e eficácia dos sistemas de controle interno dos órgãos e entidades por ele fiscalizados. Artigo 72. O Tribunal de Contas do Estado encaminhará à Assembleia Legislativa anualmente relatório de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação de recursos públicos, bem como dos respectivos quadros demonstrativos de pessoal. Artigo 73. Para efeito dos procedimentos previstos no artigo 72 da Constituição Federal, é competente na esfera estadual a comissão prevista no parágrafo 1º do artigo 152. Parágrafo 1º. Os conselheiros do Tribunal de Contas terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo, quando o tiverem exercido efetivamente por mais de 5 anos. Parágrafo 2º. Os auditores substitutos de conselheiro, em número de 7, nomeados pelo governador do Estado, após aprovação em concurso público de provas e títulos, realizado pelo Tribunal de Contas, na forma de sua lei orgânica, terão
as mesmas garantias e impedimentos dos conselheiros e subsídios que corresponderão a 95% dos subsídios de conselheiros e, quando em substituição a esses, também os mesmos vencimentos do titular. Artigo 75. A lei disporá sobre a organização do Tribunal de Contas, podendo constituir câmaras e criar delegações ou órgãos destinados a auxiliá-lo no exercício de suas funções e na descentralização de seus trabalhos. Artigo 76. O sistema de controle interno, previsto no artigo 74 da Constituição Federal, terá no Estado organização una e integrada, compondo órgão de contabilidade e auditoria geral do Estado, com delegações junto às unidades administrativas dos três poderes, tendo sua competência e quadro de pessoal definidos em lei. Parágrafo único. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidades ou ilegalidade, dela darão ciência, sob pena de responsabilidade, ao Tribunal de Contas do Estado, o qual comunicará a ocorrência, em caráter reservado, à mesa da Assembleia Legislativa. Artigo 77. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, instituído na forma do artigo 130 da Constituição Federal, será regulamentado por lei. Capítulo 2. Do Poder Executivo. Seção 1. Do Governador e do Vice-Governador. Artigo 78. O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, auxiliado pelos Secretários de Estado. Artigo 79. O Governador e o Vice-Governador serão eleitos simultaneamente 90 dias antes do término do mandato de seus antecessores, observadas a forma de eleição e as condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal. Parágrafo 1º. A posse realizar-se-á perante a Assembleia Legislativa. Parágrafo 2º. O governador e o vice-governador prestarão no ato de posse o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis e patrocinar o bem comum do povo rio-grandense. Parágrafo 3º. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o governador e o vice-governador, salvo motivo de força maior, não tiverem assumido o cargo, este será declarado vago pela Assembleia Legislativa. Artigo 80. O vice-governador exercerá as funções de governador nos casos de impedimento deste, bem como as funções que lhe forem conferidas em lei ou delegadas pelo titular, e suceder-lhe-á em caso de vaga. Parágrafo 1º. Em caso de impedimento simultâneo do governador e do vice-governador ou de vacância de ambos os cargos, serão sucessivamente chamados a exercer o cargo de governo, o cargo de governador, o presidente da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça do Estado. Parágrafo 2º. Em caso de vacância de ambos os cargos, far-se-á a nova eleição 90 dias depois de aberta a segunda vaga, e os eleitos completarão os períodos de seus antecessores, salvo se a segunda vaga ocorrer a menos de um ano do término do quadriênio, caso em que se continuará observando o disposto no parágrafo anterior. Artigo 81. O governador ou vice-governador não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do país, nem do Estado por mais de 15 dias, sob pena de perda do cargo. Seção 2. Das atribuições do governador. Artigo 82. Compete ao governador, privativamente: inciso 1. Nomear e exonerar os secretários de Estado. Inciso 2. Exercer, com auxílio dos secretários de Estado, a direção superior da administração estadual. Inciso 3. Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 4. Sancionar projetos de lei aprovados pela Assembleia Legislativa, promulgar e fazer publicar as leis.
Inciso 5. Expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Inciso 6. Vetar total ou parcialmente projetos de lei aprovados pela Assembleia Legislativa. Inciso 7. Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração estadual. Inciso 8. Decretar e executar intervenção em município, nos casos e na forma previstas na Constituição Federal e nesta Constituição. Inciso 9. Expor em mensagem que remeterá à Assembleia Legislativa, por ocasião da abertura da sessão anual, a situação do Estado e os planos de governo. Inciso 10. Prestar por escrito e no prazo de 30 dias as informações que a Assembleia solicitar a respeito dos serviços a cargo do Poder Executivo. Inciso 11. Enviar à Assembleia Legislativa os projetos de lei do Plano Plurianual de Diretrizes Orçamentárias e dos orçamentos anuais previstos nesta Constituição. Inciso 12. Prestar à Assembleia Legislativa até 15 de abril de cada ano as contas referentes ao exercício anterior e apresentar-lhe o relatório de atividades do Poder Executivo em sessão pública. Inciso 13. Exercer o comando supremo da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, prover-lhe os postos e nomear os oficiais superiores para as respectivas funções. Inciso 14. Nomear o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral da Justiça e o Defensor Público-Geral do Estado, na forma prevista nesta Constituição. Inciso 15. Atribuir caráter jurídico normativo a pareceres da Procuradoria-Geral do Estado que serão cogentes para a administração pública. Inciso 16. Nomear magistrados nos casos previstos na Constituição Federal e nesta Constituição. Inciso 17. Nomear os conselheiros do Tribunal de Contas, observado o disposto no artigo 74. Inciso 18. Prover os cargos do Poder Executivo na forma da lei. Inciso 19. Conferir condecorações e distinções honoríficas. Inciso 20. Contrair empréstimos e realizar operações de crédito, mediante prévia autorização da Assembleia Legislativa. Inciso 21. Celebrar convênios com a União, o Distrito Federal, com outros estados e com municípios, para execução de obras e serviços. Inciso 22. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Parágrafo 1º. O governador do Estado poderá delegar ao vice-governador e às secretarias de Estado, bem como ao Procurador-Geral do Estado, a atribuição prevista nos incisos 7 e 18 desse artigo, e ainda caso a caso prevista no inciso 21.